Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós iremos dar início à parte que nós iremos falar da distribuição da população mundial, da riqueza e da pobreza, inclusive, tá? Então nada mais é do que a densidade demográfica que nós estamos abordando, né? Mas hoje nós vamos buscar tentar entender essa má distribuição, como que ela se dá, né? Qual é a característica, quais são os países aí que são mais populosos ou não, tá bom? Bom, então nós sabemos, né, historicamente, que o início da humanidade, ela se deu muito lento, né? Ou seja, esse crescimento populacional, esse crescimento mundial, ele foi muito lento. Mas aí nós vamos ter, a partir do século XVII em diante, um aumento muito grande, acelerado da população mundial, né? Por que disso? Isso se deu, né? Se lembrarmos lá atrás, matérias dos outros anos, né, que vocês tiveram, a questão, por exemplo, da Revolução Industrial, né? A gente passa a ter máquinas e se nós pararmos para analisar e lembrar, a Revolução Industrial, ela não foi somente um fato que atingiu uma área isoladamente, né? Acabou sendo levada para diversas áreas, por exemplo, para a medicina, né? Com o avanço industrial, tecnológico, né? Nós tivemos aí um avanço da medicina que fez com que hoje nós tenhamos, né, esse aumento, né, da população mundial, também devido à diminuição das taxas de mortalidade, né? Então nós temos essa questão por conta do que? Um aumento grande da expectativa de vida. As pessoas hoje elas vivem muito mais do que no passado, né? No passado, uma simples gripe levava milhares de pessoas à morte, né? Mas hoje já não, devido ao avanço aí da medicina e tudo mais, tá? Então, os fatores naturais, culturais, sociais, acabam, de certa forma, influenciando, sim, a distribuição do planeta, né? Eles podem influenciar, inclusive, no padrão de crescimento, né? Então, nós temos hoje, claro que existem países que são desenvolvidos e que eles têm uma taxa de natalidade, um controle de natalidade diferenciado, então esse aumento populacional ele acaba sendo um pouco menor, tá? E então é um padrão que acaba sendo até cultural de uma localidade, tá bom? Então isso nos leva hoje a ter dados bem desiguais do mundo inteiro. Então nós vamos ter locais que são extremamente populosos, que nós iremos falar, e outros lugares que são vazios, né? Então nós temos uma má distribuição da população no mundo, tá? Então a população ela cresce o quê? Nesse ritmo cresceu, né? Num ritmo acelerado. Hoje a população mundial ela cresce já num ritmo muito mais lento do que no passado e mesmo assim é super populoso. Então, como a gente já sabe, nós somos aproximadamente hoje 7 bilhões de habitantes no mundo, né? Distribuídos de forma desigual dentro desse espaço geográfico. Existem dados estimativos, né, que segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, que eles têm um dado estimativo, tá? Que até o ano de 2050, aproximadamente, nós chegaremos a 9 bilhões de habitantes. Claro que esse dado estatístico, quando ele foi feito, né, não previa essa questão da pandemia e tudo mais, tá bom? Mas existe uma projeção a longo prazo. E se nós pararmos, então, para analisar que em 2050 seremos em torno de 9 bilhões de habitantes, é preocupante porque nós temos que parar para pensar, será que os nossos recursos naturais, eles darão conta da quantidade de pessoas no mundo? Então esse é um questionamento, né, que nós temos que levar muito em conta, tá?
Então, a população, ela vai crescendo de forma desigual, distribuída pelo planeta, e essa distribuição, ela acaba sendo muito complexa, né? Então, olha, se pararmos para pensar que hoje somos 7 bilhões de habitantes, a Ásia, o continente asiático, hoje, eles têm 4 bilhões e 160 milhões de habitantes, tá? Ou seja, aproximadamente 60% da população mundial está concentrada onde? No continente asiático, né? Então, é um continente muito populoso, tá bom? Na sequência, nós vamos ter o continente africano, tá? Que ele tem em torno hoje de 1 bilhão de habitantes, continente africano. As Américas, tá? Então, somando América do Norte, América Central e América do Sul, totalizamos hoje 934,3 milhões de habitantes. A Europa, ela totaliza hoje 750 milhões de habitantes e a Oceania, ela conta com 37 milhões de habitantes, tá? E o continente antártico, ele tem uma peculiaridade, tá bom? Na época do verão, ele conta aproximadamente com 4 mil habitantes, tá? E na época do inverno, 900 pessoas, tá bom? Então, tanto a Oceania quanto o continente antártico, eles são os locais mais vazios do mundo, tá? Então, quando a gente para pensar e ver em dados, a gente consegue entender essa má distribuição, essa disparidade, como é mal distribuída a população mundial. Se 60% da população mundial está no continente asiático, os outros 40% espalhados pelo restante, né? E sendo que 1/4 desses 60% está aonde? Na África ainda, né? Que é 1 bilhão de habitantes, tá bom? Então, se nós pararmos já para pensar, e nós estamos falando em termos de continente, os dados agora, em termos de continente, já é alarmante, né? Já acaba sendo uma discrepância gigante, né? Então, imagina quando nós paramos para falar de países, os países que acabam sendo mais populosos, né? Quando essa má distribuição da população se dá dentro dos países, tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos as Américas, que eu falei para vocês, as Américas totalizam 934,3 milhões de habitantes, ok? Mas se nós pegarmos os Estados Unidos como um todo e pegar o Brasil, somente esses 2 países, tá? Nós totalizamos juntos aproximadamente 500 milhões de habitantes, né? Então, quando a gente para ver, pega o continente e começa a destrinchar isso em países, então os países mais populosos acabam sendo Estados Unidos e Brasil, ok? E o restante está distribuído aí por todos os outros países das Américas, tá? Bom, então, se eu paro para pensar em Ásia, que eu falei em Ásia, que é o mais populoso do mundo, o continente mais populoso do mundo, aí em primeiro lugar eu vou ter o que? A China. A China, ela conta aproximadamente com 1 bilhão e 380 milhões de habitantes. Em segundo lugar, nesse ranking, dentro do mesmo continente, eu vou ter quem? Eu vou ter a Índia, que conta com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, tá? Então, as duas juntos, né, tanto a China quanto a Índia, contabiliza aproximadamente 2,5 bilhões de habitantes, né, dos 4 bilhões de habitantes, tá? Então, aí a gente já para ter uma outra noção, né? Nossa, muito populoso, né? E aí, vamos lá, o ranking dos 10 países mais populosos que nós temos. Em primeiro lugar, fica a China,
Só que a grande parte da concentração que é muito mais populosa da China fica ali próxima à faixa litorânea, tá bom? Em segundo lugar, o país mais populoso é a Índia. Em terceiro lugar, nós teremos os Estados Unidos, né? A parte mais populosa dos Estados Unidos é a região Nordeste, onde fica Nova York, tá bom? É a parte mais populosa dos Estados Unidos, que é o terceiro país mais populoso. O quarto país mais populoso do mundo é a Indonésia. Em quinto, estamos nós, o Brasil, né? O quinto país mais populoso do mundo, sendo que aqui no Brasil, a região que é mais populosa é aqui na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né? É o local onde concentra a maior parte da nossa população. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, né? Então essa região sudeste, principalmente aqui em São Paulo, é um dos locais mais populosos da região sudeste, tá? Em sexto lugar, teremos o Paquistão. Em sétimo, Bangladesh. Em oitavo, nós teremos a Nigéria. Em nono, a Rússia. Em décimo, o Japão. Então, esses são os 10 países mais populosos que nós temos. Desses 10 países mais populosos, 6 deles está centrado aonde? No continente asiático, né? Que é China, Indonésia, Índia, Bangladesh, Paquistão e o Japão, né? São os 6 mais populosos no ranking dos 10 e eles estão no continente asiático, ok? E, dando continuidade, essa má distribuição, ela fica muito clara para nós quando nós colocamos dessa maneira, né? Quando colocamos em dados, a gente consegue ter uma outra noção, uma visibilidade muito maior e melhor dessa situação, tá? Então, nas regiões que elas são mais densamente povoadas, a densidade demográfica, ela chega a ser de mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E também nós vamos ter locais que são ainda extremamente, né? Então, 100 bilhões de habitantes por quilômetro quadrado já é gente pra caramba. Mas tem lugares que são muito mais, que aí a gente vai ter China, vai ter a Índia, né? Vai colocar esses países, alguns deles, algumas localidades dentro deles, chega até ter 500 habitantes por quilômetro quadrado, né? Que são verdadeiros o quê? Formigueiros de pessoas, formigueiros humanos. É muita gente, tá? E em contrapartida, em outros locais, nós vamos ter verdadeiros vazios populacionais, que chega a ter menos de um habitante por quilômetro quadrado, tá bom? Bom, os grandes focos, né? Então, vocês podem se perguntar, nossa, mas por que, né? China, Índia, Ásia, ela é assim tão populosa até os dias de hoje, né? Então, aí nós temos que pensar pensar historicamente, tá? Esses grandes focos desses povoamentos que fica a leste e sul do continente asiático, eles têm uma explicação histórica, né? Eles são civilizações milenares. Então, por isso que eles são locais extremamente populosos, tá? Então, como a China, por conta de toda a sua cultura, a sua tradição, e por ser uma das culturas milenares, a cultura hindu. Então, por isso que tem essa questão que acaba tornando esses locais também mais populosos, tá? Então, as áreas mais antigas, elas acabam sendo, em geral, mais densamente povoadas, né, do que as ocupações mais recentes, tá bom? Então, outro fator, claro, fora esse fator histórico, que acaba fazendo com que uma localidade ela se torne mais populosa, nós vamos ter também fatores por ordem econômica. Então, regiões que elas são mais desenvolvidas no planeta, que são muito mais industrializadas, né? Elas também acabam tendo uma grande concentração populacional, né? Então, nós vamos ter uma boa parte
né, dentro dessa situação do continente europeu, e nós vamos ter, por exemplo, a região Nordeste, como eu já falei para vocês, dos Estados Unidos, que aquela região é uma região altamente industrializada e acaba sendo muito povoada, tá bom? E aí também nós vamos ter outros fatores que levam ao aumento populacional dentro de uma região, tá? Então, tem regiões que, por exemplo, quando elas crescem, elas vão se industrializando, elas vão melhorando economicamente e vão atraindo, acabam atraindo a visibilidade para outros países, onde as pessoas acabam querendo migrar para esse outro país. Por quê? Eu tenho emprego, eu tenho uma economia melhor. Então, eu tendo uma economia melhor, automaticamente eu tenho uma melhora na qualidade de vida, né? E acabam fazendo com que pessoas que moram em regiões mais pobres, em outros países, acabem migrando para esses países que têm uma condição social, financeira muito melhor do que em outros, tá? E aí nós acabamos tendo que elevadas densidades demográficas concentradas em alguns locais, tá bom? Também nós iremos ter locais com alta densidade demográfica, mas são locais que são muito mais desfavorecidos, locais que são pobres economicamente, né? Países subdesenvolvidos. Então, esses países também que são acabam sendo mais pobres, eles têm uma grande taxa de natalidade na maioria das vezes, né? E também alguns povos entra também a questão milenar. Por exemplo, Bangladesh, a Índia, o Paquistão, o Vietnã, Sri Lanka, né? Fica na região sul, na parte sul asiática, né? Então acaba tendo também uma grande concentração. E são países que economicamente eles são menos desenvolvidos, tá? Outras regiões também que nós vamos ter com alto índice de população. Então, dentro desse caso, vamos pegar o continente africano. E esse alto índice de população, ele se dá no continente africano pelo alto índice da taxa de natalidade, né? Então, se tem muitos filhos, as pessoas nascem muitas pessoas, muitas crianças, né? Então, alto índice da taxa de natalidade. Então, os países que são muito pobres lá, eles têm uma densidade demográfica também muito alta. Por exemplo, Ruanda, a Uganda, a Nigéria, né? E são populações que ainda até os dias de hoje, Burundi, até os dias de hoje, eles crescem em um ritmo acelerado, ok? Bom, e aí, em contrapartida, falei até agora locais que são extremamente populosos, tanto pelos fatores históricos, econômicos e pela taxa de natalidade, mesmo sendo locais que são países realmente pobres, né? Em outro extremo, nós vamos ter regiões que são muito mais vazias, que são o quê? Regiões polares e desérticas, né? Então, na África, no norte da África, nós vamos ter o deserto do Saara. Então, é um local inóspito, que não é próprio e bom para a vida humana, né? E também, entre a China e a Mongólia, nós teremos o deserto de Gobi, tá? Então, são locais que apresentam baixíssima densidade demográfica, né? E fora também os locais polares, né? Que também apresentam baixíssima densidade demográfica. E claro que isso se dá por conta da própria dificuldade de se manter uma vida nesses locais, né? A dificuldade de se viver nesses locais mais inóspitos, né? Bom, e aí então, povoamento versus desenvolvimento. Então, países que são mais populosos, eles não são desenvolvidos, e países que são desenvolvidos são menos populosos? Tem alguma coisa a ver? Então, vamos lá, né? Então, essa questão entre povoamento e desenvolvimento sempre tem que ser feita uma análise do local, uma análise do país, e vocês vão entender agora por quê, tá?
Então, as condições de um país são melhores ou piores porque ele é mais ou menos povoado? Não, isso não tem nada a ver. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Então, vamos pegar, por exemplo, a Bélgica. A Bélgica hoje, eles possuem uma densidade demográfica de 366 aproximadamente, tá? 366 habitantes por quilômetro quadrado. E a Bélgica, ela é considerada hoje um dos melhores países do mundo, né? Ela tá no ranking entre uns dos melhores países do mundo, ok? Então, 366 habitantes por quilômetro quadrado. Tá, e aqui no Brasil? Como é a nossa densidade demográfica? Aqui no Brasil, a nossa densidade demográfica, segundo o IBGE, é aproximadamente de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Bélgica, 366 habitantes por quilômetro quadrado. Brasil, 23 habitantes por quilômetro quadrado, tá? E a Bélgica, como eu já falei para vocês, está entre um dos melhores países do mundo e não apresenta os problemas que o Brasil apresenta, né? Então, o Brasil, hoje, nós temos extremos problemas sociais, econômicos, culturais, enfim, aqui no nosso país, né? E a Bélgica não, tá? Ou seja, por mais que a Bélgica ela seja um país populoso, tá? Ela consegue atender a sua população de forma a suprir, de forma eficiente, a suprir as necessidades dessa população, seja na área da educação, da saúde, da renda, da moradia, da alimentação, tá? E infelizmente aqui no Brasil nós sabemos, né, que nós temos grandes problemas sociais aí que envolvem como um todo, tá? Então aqui no nosso país nós acabamos tendo muitas dificuldades que esse país, que é extremamente populoso, já não tem, né? Um outro exemplo, por exemplo, ficou redundante, né, gente? Mas vamos lá. Um outro exemplo é o Japão, ok? Que ele é extremamente populoso, mas ele possui uma qualidade de vida muito melhor do que aqui no Brasil. Tá? Então, o que nós temos que entender? Que país muito populoso não significa que ele é um país pobre. E também não significa que ele é um país rico, né? Então, nós temos que fazer o quê? Uma análise de todo um contexto para você conseguir entender isso, né? Quais são os fatores, o que levou cada local, cada região a determinada situação que se encontra nos dias de hoje, tá bom, pessoal? Pessoal, como sempre, estarei aqui online no chat com vocês, no portal Teams. Terá material também de apoio e atividade, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Um beijo. Tchau, tchau.